Olá pessoal, mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos aprender a fazer essa delícia, pastel de feira. Você vai ver que é fácil e é muito bom de fazer. É uma receita bem fácil, mas é necessário prestar atenção no passo a passo para ter um resultado aceitável. Você vai ver que fica uma delícia, vale a pena. Vamos ver tudo que vamos usar para fazer a receita. Vamos aos ingredientes. Nós vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vou usar 2 colheres de cachaça, 1 colher de vinagre. Eu estou usando aqui esse vermelho, pessoal, mas pode usar aquele branco. 1 copo acima do meio de água morna, 1 colher de óleo e 1 colherzinha bem rasa de sal, pessoal, bem rasinha. Lembrando que o nosso trigo, eu estou usando trigo especial, o prêmio, pessoal. Primeiro, vamos a nossa colher de sal junto com o nosso trigo e vamos misturar bem. Misture. É simples de fazer essa massa. Pessoal, no vídeo eu estou colocando só 1 colher de cachaça, mas são 2 colheres. Anotem aí, 2 colheres de cachaça. 1 colherzinha de vinagre. Veja que a ordem é só ir colocando na vasilha. 1 colher de óleo. E o nosso copo está acima do meio de água morna. Bem morninha a água, pessoal. Nós vamos misturando. Mas não foi suficiente para a nossa massa. Eu ainda vou acrescentar mais um pouquinho de água, que ao total vai dar mais ou menos 1 copo de água. Porque essa massa você tem que ver o ponto dela, para ela não ficar muito mole. Esse é a única coisa que você tem que prestar bem atenção. Ó, ela está um pouco seca. Eu vou precisar acrescentar um pouquinho mais de água. Mas você pode anotar aí na sua receita, aproximadamente 1 copo. Pode colocar 1 copo. Quem trabalha com farinha de trigo já sabe que há uma diferença de farinha para farinha. Umas pedem mais água, outras pedem menos. Então você tem que prestar atenção ao ponto de massa. Aproximadamente 1 copo. Você vai sentindo o ponto. Se precisar, você acrescenta mais um pouquinho. Mas ela fica em média uma massa um pouquinho seca. Você vai amassando ela. Olha. Já vou jogar na mesa. Aqui ela tá firme. Se você já fez canudinho de coco, ela fica uma massa semelhante ao canudinho de coco. Olha, agora vamos sovar
sovar a nossa massa para ela ficar uma massa lisa, bem lisinha. Sovando. Isso, maravilha. Ó, já dá para sentir? Dá para sentir, ó, que ela está ficando lisa. Mas eu percebo aqui que ela precisa de mais um pouquinho d'água. Ainda está muito sequinha. Olha, peguei mais. Essa água aí está incluída naquele 1 copo, pessoal. É porque, lembrando, de primeiro eu coloquei acima de meio copo de água. Eu fui acrescentando e vi que ao total gastei 1 copo de água mesmo. Olha, coloco mais um pouquinho, rasgo ela e continuo sovando. Continuo sovando, que ela tem que ficar seca, mas também nem tão seca, né? Vamos sovando aos poucos até a nossa massa pegar o ponto. Olha, tá pronta a nossa massa. Vou colocá-la num saco. Vou deixá-la descansar por aproximadamente 3 horas, pessoal. Aqui a nossa massa já descansou por 3 horas. É muito importante prestar atenção nesses tempos, porque é o tempo em que a nossa massa os gases vão acontecer para que ela fique bem flocada na hora de fritar. Olha, eu não coloco trigo na hora de abrir essa massa, pessoal. Não precisa mais acrescentar trigo. Eu passo óleo na massa, nós vamos abrindo. Outra coisa, eu não tenho o cilindro para poder abrir essa massa. Estou abrindo ela no rolo. Então é importante você abrir essa massa bem fininha. Bem fininha. Ela vai ficar semelhante ao pastel de feira, mas é preciso abrir bem fininha, porque ontem eu fiz uma receita e não deu certo. Ficou grossa, ficou bruta e eu nem postei ela. Aí fiz essa receita do modo certo. Tem que ser bem fina mesmo. Você abre bem fininha. Tá percebendo aqui, ó? Ela tá quase uma seda de tão fina. Bem fininha, seguindo todos os processos, você vai ter sucesso no seu salgado. Agora vamos cortar. Vamos reservar essas pontas para depois acrescentar a massa de novo. E eu vou estar fazendo o tradicional salgado. Salgado de mussarela, pastel de mussarela. Que é uma delícia. E não tem quem não goste. Coloco 2 fatias de mussarela em cada um, para ficar bem recheado. Importante na hora de fechar o seu salgado é você passar água nas bordas. Pessoal, tem que passar água nas bordas para ele não abrir na hora de fritar. Porque eu fiz, não passei água e alguns abriram. Só que os que eu passei água ficaram perfeitos. Então, são experiências que tem que ser passadas e você não precisa errar para aprender. Você já tem aqui eu te falando que é interessante você passar água nas bordas para ficar muito bom seu salgado e não abrir na hora da fritura. Pronto. Acabei de fechar com o garfo. Depois que fechamos os nossos salgados, eu vou enrolar eles no filme para não ressecar. Como massa de pastel, você sabe, se deixar aberto ele vai ressecar. Até fecharmos todos os outros. Pronto. Vamos abrir mais umas. Ó, passo óleo de um lado do outro. Agora vou abrir. Muito simples, essa massa aceita bastante o trabalho de rolo. Olha como ela abre fácil. Você vai abrir esse retângulo, ou mesmo se você quiser cortar ele redondinho, tiver o seu molde aí,
vai ficar também muito bom. Você cortar ele redondinho, dos modos mais tradicionais. Olha, muito simples. Abre bem abertinha a sua massa, bem fininha, para o seu pastel ficar muito bom e bonito, que isso é importante também. Eu acho que eu estou passando todas as dicas, tudo que é bom fazer e o que não é, para que não haja erro na sua receita. Entendeu? Você abre o máximo. Como você achar que já tá bom, você abre mais um pouco. Pronto, agora vamos cortar o retângulo. Muito simples de fechar. Aqui na hora do recheio eu tô colocando mussarela, mas você pode variar, é o recheio da sua preferência, carne moída, frango com queijo, frango catupiry. Então vai da sua criatividade aí, na hora do recheio. Estou colocando mussarela, mais uma aqui. Eu vou estar mostrando para vocês como vai ficar. Pronto, fechei. Tem que passar água nas bordas para poder colar as bordas, pessoal. Senão ela abre. Não adianta só você apertar, porque ela abre. Essa massa ela fica sequinha, entendeu? Então na hora de fritar ela abre. Se você passar água, ela não vai abrir. O seu queijo, o seu recheio não vai encher de óleo. O processo é esse. Acho que tá dando bem para vocês entenderem. Pronto, fechou as bordas. Eu fecho ele normal, depois venho cruzando para poder selar bem. Pronto, mais 2 salgadinhos. Maravilha. Pessoal, vamos ver como ficou o nosso salgado. Olha, depois de frito, ficou assim, o nosso salgado de queijo, o nosso pastel. Olha que delícia. Ficaram bonitos, flocaram, ficaram crocantes. Uma delícia. Vale a pena tentar, vale a pena fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu joinha aí que me ajuda no canal. Compartilhem se puder. E se você é novo no canal, se inscreva. Até mais.